Olá, pessoal. Bom, diante dos fatos sobre os quais todos temos conhecimento, nós começamos então esta semana e provavelmente na próxima o nosso estudo por meio do YouTube aqui. Então eu espero que você acompanhe direitinho a aula. Eu vou postar essa aula em 3 partes para ficar melhor de você acompanhar, tá certo? A primeira parte que a gente vai ver é o estudo da gramática. Nós vamos conversar um pouquinho sobre adjetivos. Segunda parte, vamos falar sobre interpretação, vamos resolver questões que estão na aula número 6. Terceira parte, redação, vamos falar um pouco sobre o estilo do texto e debater o tema Educação tem sido prioridade, tá bom? Então vamos começar com a nossa primeira parte, uma leve revisão sobre adjetivos, tá? Olha esse vídeo aí, gente. Numa reportagem, o adjetivo deve ser evitado, mas sempre há exceções. Então, abra aí seu dicionário e usa o que você quiser. Épico, inacreditável, histórico, incrível, extraordinário, especial, heróico, monumental. Monumental. Acho que a gente pode começar por aí, por aqui. O palco da inédita final única estava assim na véspera. Bom, você viu aí, não é? São adjetivos. Adjetivo é a classe gramatical que serve para caracterizar os seres. No caso aí, o épico jogo que trouxe o título da Libertadores para o Flamengo, não é? Veja, nós temos 2 tipos de adjetivos. Nós temos os adjetivos classificadores e os de opinião. Por exemplo, quando eu digo que um peixe é fluvial, isso não é uma opinião minha, simplesmente é um peixe de rio, não é? Então isso é um adjetivo classificador. Do mesmo jeito, a energia eólica, energia dos ventos. Eólica aí é a classificação, é o tipo de energia, não é a minha opinião sobre a energia. Já quando eu digo roupas curtas, quando eu digo provas difíceis, olhar meigo, aí eu tenho uma classificação? Não, eu tenho uma opinião. Aí é a minha opinião sobre um determinado substantivo. Então é isso, os adjetivos podem ser classificadores, podem ser de opinião, tá? Ora, nós temos alguns adjetivos em português que têm equivalentes em locuções adjetivas, né? Ou vice-versa. E aí, às vezes, esse adjetivo é bem diferente da locução adjetiva, porque ele volta à sua forma latina. Por exemplo, veja, uma locução adjetiva é uma expressão formada de preposição mais um substantivo. É o caso, por exemplo, de ilha, de águia, não é? De lua ou da lua, tanto faz, não é? Uma decisão do povo, veja, quando eu digo uma decisão do povo funciona como uma locução, ele equivale a um adjetivo, e que adjetivo? Popular, porque em latim, populus, populi é que era povo. Da mesma forma, de ilha é insular o adjetivo. E por quê? Porque insula, insulae é a forma latina para ilha, tá certo? Então, alguns adjetivos em português assumem essa forma muito próxima ao latim. Nós temos ainda os adjetivos que indicam nacionalidade ou lugar de origem. Eles são chamados de adjetivos pátrios, que é o caso de soteropolitano. Tinha uma canção do Chiclete com Banana, né? Eu sou soteropolitano, eu sou baiano, eu sou de Salvador, porque o nome de Salvador, na verdade, é Soterópolis, tá? O nome da cidade de Salvador é Soterópolis. Sotero, do grego, significa Salvador, e polis, cidade. Então, Soterópolis é cidade do Salvador. Da mesma forma, a gente tem aí de Três Corações, cidade do Rei Pelé, né? Quem é de Três Corações é tricordiano. Voltamos à forma latina, corde, coração, então tricordiano, quem nasce em Três Corações, tá? Ora, os adjetivos em português, eles dizem alguma coisa dependendo da posição em que eles aparecem na oração, né? Tradicionalmente, na nossa língua, nós colocamos o adjetivo depois do substantivo. Quando a gente quer dar ênfase à característica, então a gente coloca o adjetivo antes, tá? Em alguns casos, isso provoca mudança de sentido. Por exemplo, certos amigos não são necessariamente amigos certos, não é? Certos amigos são alguns amigos. Amigos certos são amigos corretos, amigos com os quais a gente deve andar, né? O alto funcionário de uma empresa pode ter 1,5 m, né? O alto funcionário é um funcionário importante. Já um funcionário alto deve ter pelo menos 1,80 m, 1,90 m, né? Aí estamos falando da estatura do indivíduo, tá? Uma simples questão é uma questão banal, uma questão que todo mundo responde. Uma questão simples
é uma questão de fácil resolução. Então, o sentido muda de acordo com a posição em alguns casos, né? Em outros, não. Veja o caso aí do cartaz do filme, do clássico já, Uma Linda Mulher, não é? Do inglês Pretty Woman. Ora, dizer que uma mulher é linda, ou dizer uma linda mulher, ela é linda do mesmo jeito, eu concordo, mas há uma diferença aí de ênfase, né? Quando você diz ela é uma mulher linda, você seguiu a ordem, colocou linda depois do substantivo mulher. Se você diz ela é uma linda mulher, você primeiro traz o adjetivo, que significa que você deu ênfase, né? Já no exemplo do lado, festa para Milton, reúne velhos amigos é diferente de amigos velhos, não é? Amigos velhos são amigos de idade avançada. Velhos amigos são os amigos de longa data. Os adjetivos têm 3 flexões, assim como os substantivos. Eles se flexionam em gênero, uniformes e biformes, não é? Em número e em grau. Nós chamamos de uniformes aqueles que têm a mesma forma para substantivo masculino ou substantivo feminino. Por exemplo, alegre. Eu posso dizer uma menina alegre e um menino alegre. Então, a forma alegre é única, é uniforme. Biforme, você tem as duas. Então, eu digo um menino estudioso, uma menina estudiosa, não é? O que você deve atentar aí é o plural dos adjetivos compostos. Veja, adjetivo composto é aquele formado de 2 elementos. Então, eu tenho aí um comercial, aí, uma propaganda, melhor dizendo, tem lá, né? Promoção Petrobras, torcida verde-amarela. Veja que verde-amarela é o adjetivo de torcida, tá certo? É o adjetivo de torcida. Um adjetivo composto. O que é que nos interessa? Saber, por exemplo, como é que faz o plural disso aí. Qual é o plural de torcida verde-amarela? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha essa imagem. Encantam-me seus lindos olhos verde claros. Repare o seguinte. Eu posso dizer olhos verdes, não é? Verde é o adjetivo, se flexiona de acordo com o substantivo. Olho verde, olhos verdes. Da mesma forma, claro. Olho claro, olhos claros, não é? A gente faz a concordância. Mas quando o adjetivo é composto, quando eu tenho 2 elementos, só se faz a flexão com o último elemento. É por isso que nós falamos olhos verde claros. Veja que nesse caso, como eu tenho um adjetivo composto, o primeiro elemento já não vai ao plural. É importante você observar isso porque o erro na pluralização de um adjetivo é um erro de concordância nominal, tá? Veja esse outro exemplo. Ela tem cabelos castanho claros. Veja, se eu utilizar apenas o adjetivo castanho, eu faço o plural. Ela tem cabelos castanhos. Ela tem cabelos claros. Mas quando eu coloco os 2 num só, eu só vou fazer a flexão no último elemento. Portanto, ela tem cabelos castanho claros. Veja agora um detalhe em relação a isso. Quando um dos elementos do adjetivo composto é formado por um substantivo, nós não fazemos a flexão desse adjetivo composto. Ele fica invariável. Veja o caso de verde alface. Um dos elementos é um substantivo, que é alface. Então, eu não vou fazer plural. Camisas verde alface, não é? Olhos azul piscina. No adjetivo composto, né, azul piscina está adjetivando olhos, o elemento piscina, sozinho, é um substantivo. Então, esse adjetivo composto não sofre variação. Olhos, azul piscina, tá? Essa regrinha você tem que gravar. Azul marinho e azul celeste são invariáveis, ou seja, você não tem como colocar no feminino, nem tem como fazer plural. Azul marinho é sempre azul marinho, azul celeste sempre azul celeste, tá bom? Quanto ao grau de adjetivos, não é? Quanto ao grau, eles podem ser comparativos, não é? O grau comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade, e o grau superlativo. E no caso do grau superlativo pode ser absoluto ou relativo, sendo que o absoluto ainda se subdivide em sintético analítico e o relativo se subdivide em relativo de superioridade e relativo de inferioridade. O que eventualmente você tem que atentar é o grau superlativo absoluto sintético. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? Veja inicialmente essa publicidade. Novo Hyundai Santa Fé 2016, ainda mais bonito, mais atraente e mais seguro. Nós temos aí, obviamente, o adjetivo colocado num grau amplificado. É mais bonito, é mais atraente, é mais seguro, não é? Vamos ver esse caso aqui, veja. É possível a gente usar mais grande? É. Nós podemos usar mais grande numa comparação, desde que nós estejamos comparando duas
qualidades do mesmo ser, duas características, e não dois seres. Por exemplo, eu posso dizer que alguns dinossauros eram mais grandes que perigosos. Tá? O que eu não posso dizer é que um Tiranossauro Rex era mais grande que um mamute. Aí eu não posso porque eu estou comparando dois seres, tá certo? Então, isso aí eu não posso. Mas eu posso sim comparar duas características. Então, alguns dinossauros eram mais grandes que perigosos. E no caso do superlativo absoluto sintético, o grau máximo do adjetivo, a gente chama atenção aí para algumas formas. Veja que cruel, por exemplo, se você quer dizer que alguém é muito cruel, você vai dizer que esse indivíduo é crudelíssimo, crudelíssimo. Veja que uma forma bem parecida com o latim, não é? Crudelis. Magro, o indivíduo muito magro é o indivíduo macérrimo. Popularmente as pessoas dizem magérrimo, né? Mas a forma clássica é macérrimo, seguindo ali a grafia do latim. Do mesmo jeito, alguém que é muito amigo é amicíssimo. A forma amiguíssimo é popular, tá certo? Então, não encontra respaldo na norma culta. É bom ficar de olho, então, nos adjetivos no grau superlativo. Nós temos aí mais alguns exemplos. Veja, um som muito agudo é um som acutíssimo. Aquilo que é muito amargo é amaríssimo. No latim, amargo é amarro, não é? A gente lembra que tem até um chocolate da Lacta chamado amarro, não é? E é um chocolate de gosto amargo, tá? Antigo, antiquíssimo, doce, dulcíssimo, porque em latim doce é dulce, tá? Fiel, fidelíssimo, em função do latim fidelis. Então, daí também o substantivo fidelidade. Então, vejam que alguns superlativos têm uma forma diferente, por isso eles são considerados tão difíceis por muita gente, justamente por eles voltarem à forma latina, né? Os adjetivos voltam para a forma latina, tá certo? Bom, nós ainda lembramos a você que na fala coloquial, não é, o superlativo é feito muitas vezes com o acréscimo de ão. Olha aí o Chris Evans, não é? E a mulherada diz que é bonitão, gostosão, é um cara super legal, não é? É fofinho como professor de português. Então, são formas populares de expressar o grau dos adjetivos, tá bom, minha gente? Bom, vamos fazer agora algumas questõezinhas aqui. Tem aí no seu livro, você vai acompanhar no seu livro. Essas questões estão lá na página 59, tá certo? Então vamos acompanhar aí comigo. Olha só, a primeira questão diz, uma questão da UPE, a expressão do texto pelo cor de chumbo. De chumbo é uma locução adjetiva, não equivale a um adjetivo. Seu adjetivo correspondente é o quê? Plúmia, plúmia não existe. Chúmbia piorou. Argêntea até existe, mas se refere a prata. Lembra que lá na tabela periódica, prata é AG, né? Plumbea é a forma correta, pelo cor plúmbea. E lembra também a tabela periódica, né? Chumbo na tabela periódica é PB, de plumbum, do latim. É daí que vem a forma plumbea, na letra D, tá certo? A forma ígnea se refere a fogo. Vamos para a segunda questão. Assinale a opção em que todos os adjetivos não se flexionam em gênero. Observe aí, quer dizer que não tem masculino e feminino, que é uma coisa só, né? Então, isso a gente vai perceber aí na letra C, feroz. Eu posso dizer um leão feroz e uma onça feroz, né? Eu posso dizer uma sala exterior e um quarto exterior. Eu posso dizer uma casa enorme e posso dizer um quarto enorme. Então, feroz, exterior e enorme não se flexionam em gênero. Eles não têm masculino e feminino. Eles têm forma única, são adjetivos uniformes, tá bom? A terceira questão tem aí, foi da Universidade Federal de Uberlândia. Veja, talvez seja bom que o proprietário do imóvel saiba que ele não é tão imóvel assim. As palavras destacadas são respectivamente. No primeiro caso, o proprietário do imóvel, veja que a palavra imóvel está está antecedida de um artigo, né? O imóvel, proprietário do imóvel. Isso faz com que essa palavra se transforme num substantivo. Quando eu digo que ele não é tão imóvel assim, aí eu tenho o adjetivo. Essa questão explora aquela semelhança que existe entre substantivos e adjetivos. Eles trocam de lugar com certa frequência. A gente lembra aí Machado de Assis, né, quando diz numa de suas obras, o personagem principal, né, de Dom Casmurro, diz lá que não sabe se é um autor defunto ou um defunto autor. Se ele é um autor defunto, autor é substantivo, defunto é um adjetivo.
Se ele é um defunto autor, defunto é o substantivo e autor é que seria o adjetivo. Então, substantivos e adjetivos trocam de posição, digamos assim, com certa frequência. Essa questão explorava isso. Então, substantivo e adjetivo é a resposta do terceiro quesito, tá bom? Quarto quesito, você tem aí, na página 59, você tem o soneto de separação, texto do Vinícius de Moraes, não é? Você pode acompanhar aí pelo seu livro. E a primeira questão dizia o seguinte: na segunda estrofe há dois adjetivos. Quais são eles? A segunda estrofe está aí na tela. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. Olha que última está qualificando chama. É a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. Imóvel está qualificando o momento, né? O momento imóvel. Então, a gente tem última qualificando chama e tem imóvel qualificando momento. Portanto, a resposta é letra C no quarto quesito, tá bom? No quinto quesito, fez-se de triste o que se fez amante. Com a palavra grifada no plural, escreveríamos obrigatoriamente assim. Ora, você deve perceber que esse O aqui no meio equivale ao pronome aquele, não é? Fez-se de triste aquele que se fez amante. Esse O, na verdade, é um pronome demonstrativo. Vamos imaginar esse O aí no plural. E se quiser facilitar a sua vida, você substitui pela palavra aqueles, não é? É mais ou menos assim. Aqueles que se fizeram amantes, fizeram-se de tristes. Observe que tudo gira em torno desse O, e que esse O equivale ao pronome aquele, é um pronome demonstrativo. Então, colocando o O no plural, os, não é? Eu vou ter fizeram-se de tristes os que se fizeram amantes. Isso está na letra A, tá bom? Vamos para a sexta questão, uma questão também da FAAP. Ao primeiro nível de entendimento, depreendemos do texto que, ora, é só você observar a partir do próprio título, né? O soneto de separação, a repetição sistemática da expressão de repente, tá? Essa expressão de repente aparece na primeira estrofe, aparece na segunda, na terceira e na quarta ela é repetida. O texto começa com de repente e termina com de repente, mostrando que houve uma separação repentina entre dois seres que se amam. Por isso, resposta na letra A para a sexta questão, tá? Bom, é isso, galera. A gente vai gravar um segundo momento da aula, tá? Com a parte de interpretação de texto, ok? Bons estudos, boa revisão. Qualquer coisa, volte aqui, assista de novo, mande dúvidas pelo nosso WhatsApp, nós estaremos a postos. E lembrando que o curso estará aberto durante esta paralisação, no horário das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas, para que você possa levar suas redações semanais, você leva, deixa lá e nós vamos corrigir e, eventualmente, para também atender aqueles que não fizeram os pagamentos e poderão fazer nesse horário de atendimento, tá certo? A gente espera, honestamente, que tudo seja resolvido o mais breve possível, mas não perca o foco e continue estudando por aqui. Beijo para todo mundo!